Convido os irmãos para nós abrir Neemias capítulo 2, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me propusera no coração para que eu fazer em Jerusalém. Mas havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido queimadas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Amém? Vamos orar ao Senhor pedindo a graça e a misericórdia do Senhor para nós nessa noite. Querido Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Exaltamos o teu nome porque é da tua vontade, ó Pai, que nós estivéssemos reunidos aqui nessa noite para contemplar a beleza e a grandeza do teu Filho amado Jesus Cristo. Leva-nos a conhecer mais e mais de Cristo, Senhor. Por isso, rogamos ao Espírito Santo que sonde o nosso coração e fale a cada um de nós segundo a tua palavra nessa noite, para que as nossas vidas, Senhor, sejam transformadas para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então este é o segundo tempo que nós estamos estudando o livro de Neemias, né? Esse livro tão precioso que traz para nós, irmãos, um foco muito especial, porque ele trata que Neemias veio com um encargo muito específico lá da Babilônia para restaurar os muros e as portas de Jerusalém que estava queimado, né? Então, Neemias foi o terceiro que veio da Babilônia para a reedificação de Jerusalém. O primeiro nós temos visto que é Zorobabel, que veio com a primeira leva de cativos, e eles vieram com uma única finalidade: restaurar o altar. Quando eles chegaram em Jerusalém, estava tudo destruído, mas eles se preocuparam com edificar o altar, porque é no altar onde eles poderiam sacrificar ao seu Deus, né? Na Babilônia, se estiver durante 70 anos, eles poderiam estar juntos, eles poderiam ler o Torá, que era a palavra de Deus, mas eles não poderiam sacrificar ao seu Deus, porque era em Jerusalém, né? Então, quando essa primeira leva chega, eles reedificam primeiramente o altar, e depois eles estabelecem os fundamentos do templo e constroem o templo. Então, quando o templo está pronto, depois de 50 anos, vem Esdras. Esdras ele veio com a finalidade de embelezar a casa do Senhor. A casa estava pronta, mas a palavra não estava ali. Então Esdras veio, porque Esdras era o escriba, era que trouxe a palavra do Senhor. Então ele trouxe a palavra para que a casa de Deus pudesse ser ornamentada. Mas há algo estranho aqui, irmão. Então Esdras vem 50 anos após Neemias, após Zorobabel, que já o templo estava pronto, e Esdras então traz a palavra, edifica a casa com a sua palavra, com mais utensílio, embeleza a casa. Mas, irmãos, 5 anos depois, vem Neemias. Neemias ouve dos seus irmãos que vêm de Jerusalém, e ele está lá na cidade de Suzã. Ele recebe a notícia: como estão o povo
lá em Jerusalém. Aí Anani, seu irmão, diz: o povo está em grande miséria, está em grande miséria, não tem, eles estão em grandes apuros, os muros de Jerusalém estão derribados, as portas estão queimadas. Então Esdras passa aquele período que nós vimos na última reunião que tivemos. Então ele teve aquele no coração, aquele peso de orar, aquele peso de ser a resposta da oração para Deus. Então Deus conduz Neemias com essa finalidade de reedificar. Mas o que nós precisamos compreender, irmãos, é que lá em Jerusalém, o altar que fala da cruz estava edificado. O templo, né, onde o Senhor colocaria a sua glória, estava edificado. Mas, irmãos, o povo estava em grande miséria, né? E nós vamos olhar isso pela palavra de Deus. Se nós trazer para o nosso tempo agora, irmão, não é diferente. Não é diferente. Porque o grande problema nosso nós somos um povo separado do mundo. Nós somos um povo onde nós fomos tirados para fora, porque esse é o significado de igreja, eclésia, aqueles que foram tirados. Mas, irmãos, nós vivemos hoje como igreja do Senhor, no modo geral, em grandes apuros, mais misturado com o mundo do que separado desse mundo. A igreja de hoje está complicado de dar um testemunho de Deus para esse mundo, né? Porque muito desse mundo olha para a igreja, do modo geral hoje, e vê alguma coisa muito estranha. Eles não sabem o que é mundo e o que é igreja, sabe? Então nós, como igreja do Senhor, aqueles que foram redimidos, né? Nós, irmãos, fomos aqueles que a cruz operou em nós. Nós somos aqueles que o Senhor nos separou antes da fundação do mundo, e o Senhor nos buscou, se revelou a nós, para que então nós pudéssemos ser um testemunho. E o Senhor, quando então Ele está ali ensinando no Sermão do Monte, Ele disse assim para os seus discípulos: e para nós, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal. Ele não disse que nós seríamos, nós somos. Nós precisamos compreender que nós somos o sal dessa terra, e nós somos a luz desse mundo. Mas, irmãos, como nós precisamos compreender que nós estamos tão misturados com esse mundo, e realmente, se nós olharmos a fundo aqui, Neemias, quando ele fala dos muros, muro fala de separação, muro fala para deixar aquilo que é de fora pelo lado de fora e aquilo que é dentro para ficar dentro, para não haver uma mistura. As portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados, não havia proteção para eles, né? Então, irmãos, como nós precisamos compreender que nós somos esse povo, que precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, né? Para que nós possamos ser santificados para a glória do Senhor, aonde nós não temos aonde, como Paulo disse lá, que ele estava crucificado para esse mundo, e esse mundo estava crucificado para ele, né? Onde ele não via nada de atrativo nesse mundo, e contrapartida, o mundo também não via nada de atrativo nele. Será que nós temos vivido dessa forma, irmãos? Porque senão não vai compensar nós confessar que somos cristãos, confessar que somos separados, mas vivemos mais misturado com o mundo do que servindo ao Senhor. Então, como nós precisamos que o Espírito Santo sonde o nosso coração nesses dias e convença nós para que nós possamos realmente nos santificar para o Senhor, né? Porque, irmãos, se nós não tivermos uma vida consagrada ao Senhor, e a consagração nada mais é do que essa separação, onde nós temos que todos os dias nos consagrar ao Senhor, todos os dias nos santificar. A consagração e santificação estão andando juntas as duas, né? Porque lá em Hebreu diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Não vai adiantar dizer que é uma nova criatura, não vai adiantar dizer que nasceu de novo,
sabe? Porque se não tiver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida santificada ao Senhor, não vai resolver nada, sabe? Então, como nós precisamos compreender isso, irmão, e eu quero trabalhar, eu quero andar na palavra do Senhor, olhando essa questão, porque, irmãos, muro fala de separação e portas fala de autoridade do Senhor, porque quando a porta está fechada, ninguém entra e ninguém sai, né? Então ela fala de uma autoridade que nós precisamos ter diante do Senhor, porque só o Senhor pode nos dar a graça de nós sermos um povo separado, um povo onde possamos permitir, a partir do momento do Senhor, que pessoas entrem, a partir da nossa consagração ao Senhor, o nosso uso para nós, para com Ele, para que nós demos um testemunho e vida saia desse mundo e entre para a sua igreja. Então, como nós precisamos disso, irmãos, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos, antes de nós analisar o texto que nós lemos aqui de Neemias, vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Não desmarquem Neemias, mas 1 Coríntios capítulo 10 vai nos dar uma ênfase muito clara, irmão, que não vai resolver nós sermos uma nova criatura e viver uma vida misturada com esse mundo. Não vai resolver nada, porque para Deus o que importa é Cristo ser formado em nós, né? Por isso que Paulo lá, quando ele fala para os Gálatas lá, eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, sabe? Cristo já tinha sido anunciado para eles, mas eles viviam de uma forma que era Cristo e mais circuncisão, era Cristo e mais uma mistura, era Cristo e mais o judaísmo. Isso aí, então, ali Paulo bota firme com eles: não, Cristo basta, Cristo é o centro da vontade de Deus, né? E aqui em 1 Coríntios capítulo 10, nos fala assim, uma advertência para cada um de nós, nos falando assim, a partir do verso 1: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, muito claro, irmãos, nós podemos olhar isso aqui, porque quando aquele povo passou pelo Mar Vermelho, eles nunca mais retornaram por ali, nunca mais, então fechou-se. E é como nós cremos, nascemos de novo, não tem mais como nós voltarmos a não ser mais uma nova criatura, porque nós nascemos de novo, nascemos do alto. Agora o Senhor quer que Cristo seja realmente formado em nós, porque nós nunca vamos poder entrar na eternidade, viver eternamente com o Senhor como bebês espiritual, né? Nós vamos precisar crescer. Então aqui dá uma ênfase que todos eles nasceram de novo, todos eles, porque a nuvem aqui fala que essa nuvem, a nuvem era que governava aquele povo, porque eles estavam debaixo da nuvem. Quando eles passaram o mar, eles estavam debaixo da nuvem, e a nuvem é que governava a caminhada deles. A nuvem se movia, eles tinham que se mover, eles não poderiam ficar parados, porque se eles ficassem parados, a nuvem não ia parar por causa deles. Tanto é que o Senhor cuidou deles, que nem a sandália dos pés se envelheceram, nem inchou os pés dele de tanto que eles andaram, porque o Senhor cuidava e a nuvem se movia. Eles tinham que seguir a nuvem, né? Eles não tinham outra opção. Eles olhavam para a nuvem se movia, a nuvem parava, eles paravam, né? Então dá a entender que a nuvem ali, que tipificando Cristo, era aquele que cuidava deles, né? O alimento que eles recebiam todos os dias, aquele alimento era para que eles fossem se alimentassem, para que eles esquecessem daquela comida, daquela alimentação que eles tinham lá no Egito. Tanto é que várias vezes eles pediram carne,
Eles pediram ali aquela mistura, aquela coisa, aqueles legumes que eles comiam lá, e estavam enfastiados daquele. Então muitas vezes nós agimos dessa mesma forma, irmãos, quando nós não queremos que o Senhor governe sobre nós, né? É a mesma situação. Então o Senhor mandava codornizes para ele, e tanto é que na primeira vez, quando eles entraram no deserto, logo em seguida eles queriam carne, e o Senhor mandou carne, codornizes para eles, e eles comeram aquelas codornizes, e não aconteceu nada com eles. Mas logo mais tarde, quando eles já tinham uma caminhada com o Senhor, eles pediram carne de novo, e aí o Senhor disse assim: vocês vão ganhar carne, mas essa carne vocês vão comer tanto que vai sair até pelo nariz. E foi isso que aconteceu, porque na primeira vez que o Senhor enviou codornizes, não houve julgamento, porque eles eram bebês espiritual, eles tinham a recém-passada, eles estavam começando a caminhada. Mas na segunda vez o Senhor, então, além das codornizes, julgou eles, e começaram a morrer, né? Então como o Senhor trata com o seu povo. E se nós vamos ver, e a gente percebe claramente aqui, que eles bebiam de uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Então nós podemos ver o cuidado do Senhor para com aquele povo. Mas agora veja o verso 5, irmãos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más com que eles cobiçaram. Né, irmãos? Então, como isso é sério, o Senhor vai tratar muito sério conosco. Sabe, quando o Senhor tem provido toda a sua palavra para nós, todo o cuidado, todo o suprimento espiritual, o Senhor tem provido para nós, e diz assim, ó: você vai viver nesse mundo, mas não deixa esse mundo tomar você, sabe? Você vai viver, e a Bíblia, e a palavra de Deus diz muito claramente, a tua vida nesse mundo, você tendo com que comer e com que se vestir, estejais contentes, sabe? E é esse o grande problema nosso, é que se nós vivermos pela carne, nós nunca vamos estar contentes, sabe? Nós vamos querer sempre mais, nós vamos deixar a redoma do Senhor, a consagração, para querer buscar mais coisas desse mundo, estar mais misturado com esse mundo, nunca estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Então como nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra do Senhor e buscar a mente do Senhor para nós, porque nós somos um povo que não somos contados com esse mundo, irmãos. Precisamos compreender isso. Fomos tirados desse mundo, agora Cristo está sendo formado cada dia mais e mais em nós. Por isso que há essa necessidade, por isso que eu falei, irmãos, não adianta nós confessar que nascemos de novo, não vai adiantar nós confessar que naquela cruz, nosso Senhor Jesus, quando morreu, Ele nos atraiu no seu corpo, se nós não tivermos uma vida consagrada ao Senhor. E uma vida consagrada ao Senhor, irmão, implica naquela situação de Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida de consagração diz assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe? Consagração é isso, é vivermos por Cristo, sabe? Não vai resolver, porque a consagração nada mais é do que nós fazer essa separação, esse muro entre nós e esse mundo, sabe? Onde esse mundo não pode nos atrair, e aonde nós temos aqui dentro da nossa vida o Senhor como Senhor absoluto de nós. Então, irmãos, como nós precisamos olhar para esses textos e ver quanto nós precisamos. E aqui nós seguimos lendo, irmãos, os irmãos vão ver aonde é que esses irmãos pecaram, como é que eles não foram agradáveis ao Senhor, né? Eles se assentavam para se divertir, eles dançavam, quando eles fizeram o bezerro de ouro, né? Querendo fazer um bezerro de ouro para voltar para o Egito, voltar para onde eles estavam, onde eles eram escravos,
né? Então, como isso chama a nossa atenção, irmãos? E nós precisamos realmente que o Senhor nos ajude, como igreja do Senhor, individualmente, cada um, nós sermos aqueles que recebem o peso do Senhor em relação à igreja, aqueles que nós nos consagramos ao Senhor e recebemos toda a instrução do Senhor para as nossas vidas particulares e também em prol da sua igreja, sabe? Será que nós temos tido peso por irmãos e irmãs que a gente conhece, que muitas vezes está passando por dificuldades? Será que nós temos percebido, que, irmãos, que essa dificuldade que esses irmãos estão passando é para que Cristo seja formado neles, né? Ou nós estamos fazendo igual o mundo, igual a religião faz? A religião faz, se você está passando por dificuldades, é porque você não crê, sabe? Então, como nós cristãos precisamos usar de misericórdia para com as vidas, porque, irmãos, somente uma pessoa consagrada ao Senhor pode perceber isso, né? Que todos nós passaremos por dificuldades, né? Então, irmãos, sem consagração, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tanto é que o Senhor, naquele grande dia, lá de Mateus, né, ele fala assim: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, por acaso nós não fizemos maravilha no teu nome? Nós não expulsamos o demônio no teu nome? Né? E ele vai dizer explicitamente: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Aonde é que nós conhecemos o Senhor? Não é nesse momento do nosso quarto, da nossa consagração ao Senhor, da nossa santificação ao Senhor, entregando tudo para Ele, para que Ele possa nos usar, né? Vamos ver um texto, irmãos, muito precioso, que chama a minha atenção, de 1 Reis, capítulo de número 6, o verso de número 7, só esse verso. 1 Reis 6, o verso 7, nos fala assim: edificava-se a casa com pedras, já preparada nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando edificavam. Esse texto precisa chamar a nossa atenção, irmãos, porque quando eles estavam construindo o templo, ali no templo não havia barulho. Não havia barulho de martelo, não havia barulho de machado, não havia nada, porque tudo era preparado na pedreira. A pedreira era o lugar de martelo, era o lugar de barulho, mas agora na casa não. E nós precisamos compreender isso, que nós precisamos nos consagrar lá no nosso quarto, lá no nosso íntimo com o Senhor. Ali, irmão, nós podemos nos derramar diante do Senhor. Ali o Senhor pode trabalhar em nós. Agora na casa não. Porque Ele quer edificar. Quando a igreja se junta, é para glorificar o nome do Senhor. Sabe? É para que a igreja então seja aquela, quando se junta para ouvir a sua palavra, para ser trabalhada pelo Senhor. Mas o barulho é lá na nossa casa, sabe? É no lugar onde nós temos o nosso secreto com o Senhor. Porque se nós não tivermos o nosso secreto com o Senhor, irmãos, nós não vamos poder nos santificar diante do Senhor. Nós não vamos poder nos consagrar diante do Senhor, sabe? E se nós não tivermos uma vida consagrada ao Senhor, nós não vamos poder ser útil ao Senhor. Porque, irmãos, quando nós estamos nos santificando ao Senhor, nós estamos aos pés dele, ouvindo a sua voz. Como Maria, né? Maria, ali em Lucas, quando fala assim, o Senhor Jesus chega na casa de Marta, Marta e Maria recebem o Senhor, mas o Senhor então senta e começa a falar. E Marta começa a se agitar de um lado para o outro, e Maria aquieta aos pés do Senhor. Então há aquela pergunta de Marta para o Senhor: Senhor, não te importa que minha irmã fique aí? Fala para ela vir me ajudar, Senhor. Né? E o Senhor então pode explicar para Marta, dizendo: Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupa com muitas coisas.
Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, que nós estamos aos pés do Senhor, ninguém tira, sabe? Aquilo que nós ouvirmos, nós podemos trabalhar. E depois a gente vê outras visitas que o Senhor fez a Betânia, aí nós percebemos, nós conseguimos compreender ali, Marta servindo, mas servindo de forma adequada agora, né? Primeiramente ouvir o Senhor, para depois trabalhar para o Senhor. E muitas vezes nós queremos servir o Senhor sem consagração, sem ir aos pés do Senhor, sem ouvir a voz do Senhor. Nós vamos colocar os pés pelas mãos, nós vamos tocar naquilo que não é para tocar, nós vamos querer fazer aquilo que não é para fazer. Mas irmãos, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, então nós vamos poder fazer para a glória do Senhor, né? Então, como nós precisamos compreender que nós precisamos sim ornamentar a casa do Senhor, separar as coisas de fora, que é para ficar fora, e aquelas que é para ficar dentro. Por isso nós precisamos estar aos pés do Senhor. Não tem como nós edificarmos a casa do Senhor com as nossas próprias forças, né? E se os irmãos forem também, nós vimos ali 1 Coríntios, agora vamos a Apocalipse 3, 14, nos fala assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim como és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja só, irmãos, é o Senhor falando. É o Senhor olhando para a igreja, e essa igreja de Laodiceia, irmãos, está inserida na nossa época. E se nós olharmos no contexto da cristandade hoje, não é isso que está acontecendo? Igrejas pomposas, templos, mas o Senhor está pelo lado de fora, né? Agora nós precisamos considerar isso para a nossa vida, não olhar para a igreja, mas olhar para nós particularmente. Será que nós não estamos ensoberbecidos demais, achando que nós, afinal de contas, nós conhecemos a palavra, nós somos novas criaturas, nós confessamos o Senhor? Será que nós não estamos misturados com esse mundo, irmãos? E o Senhor então fala para nós, porque você tem que se decidir, ou você é quente ou você é frio, porque você está nessa indecisão, né? Durante a semana você faz as coisas que o mundo lhe oferece, no final de semana você se consagra ao Senhor. Que vida, né? Então ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí ele diz assim no verso 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí o Senhor dá um exemplo muito claro aqui, irmãos. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de veres. Então o Senhor diz assim: eu aconselho-te que você compres, que você pague o preço, né? Mas irmãos, nós, quando tem que pagar um preço, nós deixamos para lá. Mas para nós seguirmos o Senhor, precisamos pagar o preço. O preço, que preço é esse? O preço da consagração. E a consagração, ela visa uma separação desse mundo. Ela visa uma separação daquilo que você mais ama nesse mundo, sabe? Para que então o Senhor seja o centro da sua vontade, sabe? O Senhor precisa ser o centro da nossa vontade. Então, como nós precisamos, irmãos, e para que nós possamos realmente nos revestir de ouro, né, que é a natureza de Deus, nós precisamos sim nos consagrar ao Senhor. E para que nós possamos nos vestir com as vestiduras
brancas, nós precisamos sim confessar o nosso pecado e tomar o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado. A obra da cruz precisa estar firme em nós, né? E colírio, pagando o preço de olhar somente para o Senhor e não olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? A gente gosta de olhar aquele texto, aquele salmo, irmãos, Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ele me faz andar por pastos verdejantes, mas ali, irmãos, ele fala assim, que tem terror noturno, tem mesa perante os inimigos, sabe? E ele diz assim, e eu colocaria uma mesa diante dos teus inimigos. É Ele quem vai pôr, sabe? Nada vai nos faltar, não vai nos faltar tribulação, não vai nos faltar graça para vencermos essas tribulações, não vai faltar terror noturno. Noturno ali fala de tribulações que nós vamos passar, mas ele diz assim, eu estou te conduzindo a pastos verdejantes. Que alegria, irmão, nós poder saber que nós temos esse Senhor. E o mais interessante aqui, irmãos, ele fala assim na sequência que, depois que ele diz que para nós comprarmos esses 3 elementos, ouro, vestiduras brancas e colírio, ele fala assim no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Sabe que preciosidade, o Senhor é a única igreja que Ele dá uma repreensão terrível, mas Ele diz assim, eu repreendo porque eu amo, e eu não quero que nenhum de vocês se perca. Sabe, essa é a nossa esperança, que esse Deus maravilhoso tem trazido para cada um de nós, essa esperança de que realmente nós possamos nos consagrar a Ele e ser um povo separado desse mundo para sermos luz e sal, fazermos a diferença, porque o Senhor, irmão, sempre trabalhou com um pequeno remanescente, sabe? Quando esse povo foi levado cativo para a Babilônia, foi uma multidão de milhões de pessoas. Na primeira leva voltou 50 mil, aproximadamente 50 mil. Os outros ficaram na Babilônia, não quiseram voltar, porque lá eles tinham a sinagoga, onde eles podiam se reunir. Lá eles foram prósperos, porque eles podiam negociar na terra, né? Então eles tiveram muita tranquilidade e eles não quiseram retornar, né? Então isso chama a atenção nossa hoje, que o Senhor está chamando um povo dentro do seu próprio povo, e o Senhor está ordenando esse povo, e o Senhor ali, Esdras, Neemias, o Senhor restaurando o povo e separando o povo, porque Esdras vai falar muito no final do capítulo, no final do livro de Esdras, vai falar que o povo tinha sido misturado casaram com mulheres que não deveriam casar, e o Senhor então dá aquela ordem, separa, manda embora. Agora parece algo terrível isso, mas o que significa ali se aquele povo tivesse casado com aquelas mulheres de outros e com homens de outras terras, como que viria o Cristo? O Senhor estava preparando, né? Porque estava faltando 500, isso aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Aconteceu essa ida de Esdras, de Neemias, né? Para que então o povo pudesse se separar, para que Deus pudesse prover a vinda de Cristo, né? E hoje, irmãos, o Senhor está separando um povo para aguardar Cristo, voltar para buscar a sua igreja, né? Assim como aquele povo estava misturado e tinha que haver separação, hoje o Senhor está fazendo a mesma coisa, buscando um povo dentro do seu próprio povo, para que então haja uma separação, para que Cristo possa vir, Cristo possa voltar, né? Para a glória do nosso Senhor. Vamos voltar, irmãos, a Neemias, para nós analisarmos um pouco esse texto que nós lemos lá no início. Então aqui, irmãos, quando Neemias chega em Jerusalém, ele ficou ali 3 dias, não falou para ninguém o que ele veio fazer ali.
Então, primeira coisa que ele observa, que ele chega, reconhece toda a situação, e aí ele pega a sua montaria e vai andar, vai verificar, vai constatar como é que está aquela notícia que ele recebeu lá do seu irmão Hanani, né? Então ele fala assim, no verso 12: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E aqui nós precisamos tirar uma lição clara para as nossas vidas, irmãos. O Senhor nos dá alguns encargos, e Ele está sempre nos dando, né? E aqui Neemias, ele não declarou a ninguém enquanto ele não foi verificar o que estava acontecendo, sabe? Neemias então ele foi muito prudente, porque ele poderia ter chegado lá, entregado a carta aos magistrados ali, e dizer, eu vim com esse propósito. Não, ele ficou calado durante 3 dias, né? E aí ele juntou alguns homens e diz, eu vou verificar se realmente o que está acontecendo. E aí então no verso 12 a gente percebe que ele pegou alguns homens, pegou o animal e saiu a andar, né? E aqui no verso 13 ele diz assim, de noite saí pela porta do vale para o lado do monte da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então aqui, irmãos, ele constatou aquilo pelo qual o Senhor tinha colocado no coração dele. Ele olhou, ele viu o que estava realmente acontecendo. E isso é uma lição muito grande para nós hoje, porque nós precisamos realmente sondar o nosso coração, porque o Senhor diz assim, eu preciso que você se consagre a mim. Senhor, em que? Como? Vamos sondar nossa vida, como que está, como que eu estou andando, como que está a minha vida, como que eu estou me comportando no meu trabalho, como que eu estou indo para o Senhor, sabe, olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo, né? E aí ele constatou então que o que realmente estava ali acontecendo, e aí ele vê algo muito, muito precioso aqui no verso 14. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, sabe? Então aqui nós podemos dizer assim, ele constatou também que havia entulho, irmãos, que ele não pôde passar naquele local, sabe? Entulhos que ele teve que fazer a volta e não pôde passar. Mas, irmãos, tem algo aqui. O povo que vivia ali não ligavam para esses entulhos. Eles estavam muito tranquilos. Mas então quando ele percebeu isso, ele viu, né? E é isso que nós precisamos. Ir para o Senhor, porque a palavra vai expor o nosso coração. Quantos entulhos nós temos no nosso coração que precisa ser colocado aos pés do Senhor. Quantas nojeira que nós temos guardado nas nossas portas secretas, que o Espírito Santo não pode entrar, o Espírito Santo não pode passar, sabe? Isso que nós precisamos compreender, e é isso que nós precisamos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, toma a chave desse quarto secreto meu. Eu não tenho coragem de abrir, mas ajuda-me, Senhor. Isso é entregar, isso é consagração, isso é tomar a cruz, né? Lembra quando o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, sabe? Seguir o Senhor. Precisamos entregar a chave do nosso coração, dos nossos quartos secretos, né? Então, quando nós chegamos no verso 16, ele constatou tudo o que estava acontecendo, como que estava as portas, como que estava ali os muros. Agora sim, ele vai fazer algo
muito precioso. Ele chama, né? O verso 16 fala assim: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, senão nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Mas então, quando ele chega no verso 17, então ele fala assim: então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros. Amém? Aqui há algo para nós percebermos também, irmãos, porque Neemias poderia chegar e dizer para eles: vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo com as portas, com o muro? Vocês não estão percebendo que vocês são opróbrio? Vocês estão aí sendo nessa miséria toda? Não, irmãos, ele fala: está vendo a nossa miséria? Como que ele se coloca junto? Porque é isso que acontece. Nós somos igreja, membros do mesmo corpo, membros de uns dos outros. Como diz a palavra, se um sofre, todos sofrem. Então, como nós precisamos se colocar diante, e aí ele dá aquele ânimo, dizendo assim, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, né? E aí ele fala assim no verso 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhemos-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha só, né? Então veja como Neemias não foi precipitado. Neemias esteve aqueles 4 meses lá na cidade onde ele estava, em Nizam, sendo copeiro do rei, mas 4 meses ele jejuava e orava, pedindo ao Deus dos céus que intervesse naquela situação. Então o Senhor ordenando todas as coisas. Então ele chega aqui e o Senhor deu graça para que Neemias fortalecesse as mãos daquele povo, para que eles pudessem colocar a mão na obra e edificar os muros, né? E aí nós precisamos compreender, irmãos, que quando nós estamos aos pés do Senhor, que há um movimento em direção ao Senhor de consagração, o inimigo se levanta. Não pense que você vai dizer assim: agora eu vou me consagrar ao Senhor, vai ser tudo às mil maravilhas. Não vai, irmão. O inimigo vai se levantar, o inimigo vai vir em teu encontro. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza, irmãos: Cristo nunca nos abandonará. Ele está conosco todos os dias, até a consumação. Ele estará conosco, nos protegendo e nos conduzindo, para que nós possamos andar olhando para Ele. Veja o verso 19: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? E não é isso que o diabo faz conosco muitas vezes, irmãos? Quando nós nos disponhamos para o Senhor, o diabo vem com as suas astúcias e diz assim: você é um miserável, olha, você vai cair, você não tem força nenhuma, você não pode nada, você tem uma natureza de derrotado. O inimigo sempre vai trazer nós para baixo. Mas, irmãos, nós precisamos tomar uma posição diante dessa situação toda. No verso 20, então, fala assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. Nós, nos seus servos, nos dispuseram e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
sabe? Essa é a posição. Essa é a posição que nós precisamos ter. Cristo é a nossa vida. Sim, nós éramos pecadores, Satanás. Nós éramos derrotados, mas a luz do Senhor brilhou em nós. Nós somos novas, nós somos o povo do Senhor. E quem batalha por nós é o Senhor. Nós vamos ficar aqui firme, olhando para o Senhor. E a vitória é certa. Essa é a nossa posição. Esse é o ponto que nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra. E Ele vai nos socorrer, irmãos. Sabe? A batalha vai ser, a batalha que nós vamos ter, o Senhor vai batalhar por nós. Né? Como Ele diz lá em Josafá, em segundas crônicas, né? Quando Josafá vem aqueles 3 povos para lutar contra eles, e ele se desespera e vai para o Senhor diz: não temas, essa luta não é de vocês, ela é minha. Tomem posição e olhem para mim, né? Para que então vocês vão ver a salvação que eu vou dar para vocês. Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor nos acorde realmente, para que nós possamos perceber que Cristo Jesus é aquele que nos salva, né? Agora, para nós ver o último texto, irmão, que nós já estamos encerrando, Mateus capítulo 13, o verso de número 5 e 6, fala assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Amém? Então aqui, o que nós estamos olhando aqui? A palavra que o Senhor Deus deu do semeador. Então Ele dá essa ênfase no segundo solo, é aquele solo rochoso, onde a semente caiu, brotou e logo nasceu, mas ela não tinha raiz profunda. Agora, quando o Senhor vai explicar essa parábola, né, no verso 20 e 21, Ele fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, né? Veja só, irmão, ouve a palavra, recebe logo com alegria essa palavra, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em se lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Logo se afasta do Senhor. Como nós precisamos compreender, irmãos, que essa boa semente precisa ser regada no nosso coração. Essa semente, ela precisa de uma consagração, para que Satanás não vá lá e tome essa palavra do nosso coração, para que ela então possa frutificar para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para nós, mas se ela ficar só na nossa mente, o inimigo vem e rouba a palavra, né? É o primeiro solo que foi semeado à beira do caminho, né? Porque ela não desceu para o coração, o maligno veio e arrebatou aquela palavra do coração, né? Então, como nós precisamos ir aos pés do Senhor, irmãos, com uma vida de arrependimento diante do Senhor, para que Ele sonde realmente o nosso coração e realmente trabalhe em nós para a glória dEle, né? Porque o Senhor quer nos usar, o Senhor quer usar a sua igreja, sabe? Eu fico maravilhado quando eu vejo aquele texto lá de 2 Coríntios, capítulo 6, né? Finalzinho do 5, onde diz que nós somos cooperadores com Ele. Nós somos cooperadores, não somos cooperadores não somos cooperadores dele, junto. Nós fizemos 100% e Deus faz 100%, sabe? Naquilo que tange a nós, né, que é ser luz e ser sal, nós precisamos ser 100%, não podemos ser 99%, porque nós vamos falhar, né? Então, como nós precisamos, irmãos, que o Senhor nos ajude a nos consagrarmos a Ele, para que a vida de Cristo possa fluir em nós, como igreja, para ser usado para a glória do Senhor. Amém?